Bom dia, turma, tudo bem? Professora Kátia Regina, do curso Ação, segunda aula do módulo de abordagem da Educação Infantil 2. Hoje nós vamos abordar a apostila da página 4 até a página 6, tá? Vamos ter também 2 vídeos complementares aí na plataforma. Sugiro que vocês prestem bastante atenção, que vocês façam aí as anotações de vocês, para a gente concluir esse módulo que, na verdade, é em 2 partes, né? A primeira parte, primeira e segunda aula, falando de EJA, Educação de Jovens e Adultos, né? Muito importante. O índice de analfabetismo no país é imenso e nós, como educadores, temos que abraçar também esta modalidade, tá? Também a segunda parte do nosso módulo vai falar das práticas pedagógicas da educação infantil. Como nós devemos executar, né, a nossa praxis, que é a prática pedagógica educacional da educação infantil. Tá bom? Então, vamos lá? Na aula anterior, nós falamos muito sobre cidadania plena, né? Da desigualdade social, falamos de um abismo social muito grande na nossa sociedade, entre as pessoas que são excluídas, né? Por não saberem ler e escrever, não têm autonomia e, por fim, não têm cidadania. Eles são apenas cidadãos e muitos nem certidão têm, né? E não são, assim, reconhecidos socialmente. E aí, quando eles passam a elevar a sua escolaridade, né, aí começam a fazer parte, descortina toda aquela negritude, né, toda aquela treva do desconhecimento, ela começa a se tornar, então, um cidadão pleno, não é isso? Nós falamos muito sobre isso na aula anterior. E hoje nós vamos dar seguimento, ainda falando de EJA, Educação de Jovens e Adultos, agora falando dos materiais didáticos. Que tipo de materiais nós devemos utilizar nessa modalidade de ensino? Então, página 4, fala aí dos procedimentos, fala aí dos tipos de recursos que nós, educadores, devemos utilizar. Primeiramente, nós precisamos trabalhar com contextualização. Não podemos chegar na sala de aula de EJA com infantilismo. Por quê? Porque são pessoas que, embora não saibam ler e escrever, elas têm um reconhecimento, uma leitura de mundo, cada qual do seu jeitinho, de experiências, que a gente chama de vivências, né? Eles têm essa contextualização da vida. Aprenderam um pouco que sabem com a vida. E nós não podemos negligenciar esse tipo de conhecimento, de aprendizagem, que é a informal. Então, como nós vamos trabalhar isso? Nós vamos trazer os nossos recursos para a prática. Vamos apresentar a teoria juntamente com a prática. Você vai aplicar o conceito, o conteúdo e imediatamente contextualizá-lo. Por quê? Para que não se perca, para que o aluno não se desinteresse. E sem motivação, eles não voltam. Na próxima aula, eles não voltam. Então, nós precisamos cativar esse aluno, fazer com que a curiosidade seja a palavra-chave dessa modalidade de ensino. Que tipo de curiosidade? Como isso surgiu? Para que eu vou utilizar isso? É mais ou menos filosófico mesmo, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, é mais ou menos isso. Então, quando nós trazemos um conteúdo, nós precisamos colocar a prática sobre esse conteúdo. Professor, é muito difícil. Não, não é. É mais ou menos o que a gente faz lá na educação infantil. Só que para os adultos nós vamos trabalhar sem o infantilismo, tá? Ou seja, nós vamos falar a língua do adulto, mas o conteúdo tem que ser concreto. E nós vamos ver isso, tá? Também eu vou montar um modelo de plano de aula para EJA e um modelo de plano de aula de sequência didática para educação infantil. E vou disponibilizar aí na plataforma. Sugiro que você imprima, que você guarde, para você ter um modelo
E em cima desse modelo, você vai poder colocar qualquer tema, tá bom? Essa é a nossa contribuição para enriquecer o nosso módulo, que já é bastante abrangente. Então, vamos lá. Diz assim, página 4, materiais didáticos, aqui, ó. Vamos lá. Diz assim, todo o processo de aprendizagem voltado aos discentes, quem são discentes? São os alunos, né? De EJA, deve ter como prioridade a contextualização da realidade, a adoção de estratégias e materiais didáticos condizentes com os interesses e necessidades dos alunos. Isso é fundamental. Por exemplo, se você vai trabalhar medidas, aí tem medidas de peso, medidas de capacidade, né, que é o quilo, é o litro e é o metro, medidas de comprimento. Você pode trabalhar em cima da realidade de cada aluno. Por exemplo, tem lá um aluno que é pedreiro, né, da construção civil. Aí você já pergunta, o senhor, quando vai medir para fazer uma parede, como o senhor mede? Aí o seu José lá vai falar, eu vou, ele vai se achar importante, realmente ele é. Ele vai dizer, eu meço com um metro articulado, que é aquele metro que fecha, né, que abre e fecha. E o senhor sabe aquelas medidas? Não, eu calculo pela medida do tijolo e por aí vai. Ele vai trazer a experiência de vida dele. E em cima dessa experiência, você pode começar a colocar na lousa. Olha, aqui é o quilo, né? Vale 1000 gramas e por aí vai. E se é medida, 100 centímetros é 1 metro. Enfim, você vai ali norteando o seu conhecimento teórico com a realidade que aquele aluno apresentou. Mesma coisa se for uma costureira. Tem uma costureira aqui? Eu sou. Como que a senhora faz para cortar uma saia, para cortar um vestido? Como a senhora mede para dar na pessoa? E ela vai mostrar, ela vai explicar como ela faz. Então, traga essa experiência dessa pessoa para dentro do conteúdo que você vai aplicar. Vai enriquecer, vai contextualizar e vai se tornar mais dinâmico e mais motivador, tá? Também fala aqui na aprendizagem que dependerá da maneira como esses recursos são passados, orientados e aproveitados ao máximo. É o que eu estou dando exemplo. Principalmente pelo professor, que é, neste, como em outros processos da aprendizagem, um facilitador. Então, pode passar o lápis em volta dessa palavra, a caneta, porque você vai ter que ter isso muito em mente. O professor tem que facilitar para o aluno. Não é que ele vai ser o professor geleia, que todo mundo faz o que quer. Não é isso. Mas você é o auxiliador. Você vai mostrar o caminho, você vai conduzir, vai ser o condutor da aprendizagem, o facilitador, aquele que ajuda na compreensão do conhecimento, tá? Ensinar por meio de quê? Da realização de projetos interdisciplinares. Essa palavra interdisciplinaridade quer dizer, são várias disciplinas se encontrando ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode pegar umas sementes, né? E com esse recurso você vai trabalhar matemática, que é a contagem, né? Você vai trabalhar dúzia, dezena, vai trabalhar centena, unidade. Você pode trabalhar ciências, falar da importância das sementes, né? Da germinação e por aí vai. Você pode trabalhar geografia, vai trabalhar tipo de solos, né? Quais são os solos melhores para aquele tipo de produto agrícola. Você vai trabalhar N disciplinas, não é? Você vai trabalhar história, não é? Quando que os povos começaram a cultivar, quando que eles pararam de ser nômades e fixaram residência e resolveram criar agricultura, né? Plantar para não ter que se mudar, para ter o alimento ali próximo. Quer dizer, tem muita coisa que você pode enriquecer com apenas um recurso, tá? No caso, as sementes. Estou dando um exemplo. Você pode usar muita coisa. Nós temos aqui também essa aprendizagem com o nome de significativa. A palavra já está dizendo. Significativa é o quê? É uma aprendizagem com significado. Igual eu falei, para que eu preciso aprender isso? O que eu vou fazer com esse conceito? O que ele vai agregar na minha vida? Isso tem que ficar muito claro para os alunos da EJA. Por quê? Eles não têm mais tempo a perder. Então, você tem que trazer
a importância daquele conteúdo na vida dele, para que ele possa ali realmente, né, se interessar, até buscar maiores conhecimentos dentro daquela área, daquele conceito, né, daquele conteúdo, e trazer um significado realmente para a sua vida, tá? Aí fala da assimilação. O que é assimilar? Entender, né? Trazer para si. A assimilação do assunto em desenvolvimento e a interação pessoal são resultados fundamentais desse recurso. Então, o aluno só vai aprender se ele confiar no professor, tá? Essa é a interação que precisa haver, essa cumplicidade, que ninguém é melhor do que ninguém, somos parceiros, né? Aí eu amo aquela música da Ana Vilela, né? Nós somos passageiros prontos a partir. Então, é um momento em que nós estamos em sala de aula como parceiros, né? O professor e o aluno, até porque não existe escola sem professor e não existe escola sem alunos, né? Então, um precisa do outro para que se realmente assimile alguma coisa, tá? Página 5. Aí fala também do conhecimento com as suas multifacetadas possibilidades, né? Então, as interpretações, as construções dos conceitos, tudo isso vai enriquecer já as experiências de vida que os alunos têm. Ah, professora, mas tem alunos lá que são adolescentes, né, que estão com 16 anos, 17 anos. Que experiência de vida eles têm? Olha, pode não ter a mesma experiência de vida que o professor ou que um aluno mais velho lá na turma, né, um senhor que esteja lá. Mas tem experiência, sim. Até uma criança que ficou comprovado por Jean Piaget, quando chega à pré-escola, ela não é uma tábua rasa. Ela já vem trazendo algum conceito de que existe uma família, né? Pode não entender o que a palavra família quer dizer, mas teve lá já muita aprendizagem desde o seu nascimento com a sua família, né? Também já conhece alguns objetos, já conhece partes, às vezes, do seu próprio corpo, enfim. A criança já vem com alguma experiência mínima, mas vem. Então, não é uma tábua rasa. Quanto mais um adolescente hoje em dia, com a internet aí, né, mostrando de tudo e mais um pouco, se duvidar, ele sabe mais que o professor. Ele pode não saber a teoria do conhecimento, mas muita coisa o aluno já está lá na frente. Precisa muito que o professor esteja antenado também, tá? Aí vem falando aqui na página 5 de uma lista de dicas, né? Achei isso aqui muito interessante, ó. Muito legal, na página 5, dando um norte, né, para os iniciantes, para vocês, professores iniciantes da EJA. Vocês podem até montar, eu comentei isso na outra turma, um polo de EJA, mesmo não estando formados. A partir do terceiro módulo do curso, finalizado, né? Terceiro módulo, você pode solicitar uma carta de estágio e você pode montar um polo aí de 15, 20 pessoas para montar um polo de EJA. Aí você procura a CRE mais perto da sua casa, se prontifica a trabalhar com EJA e eles vão disponibilizar o material. Primeiro eles vão vir ver o espaço que você tem, não precisa ser nada muito elaborado, tendo cadeiras confortáveis, né, para as pessoas sentarem, banheiro, né, tudo arrumadinho. Eles disponibilizam o trabalho. É um voluntariado, é um estágio e é enriquecimento para vocês, tá? É muito bom. Então, quais são os passos que a gente tem que ter para vocês que estão começando? Primeiro, reserve bastante tempo para explicar a proposta de cada aula. Ou seja, não é chegar lá, colocar o conteúdo no quadro e vamos que é isso. Não. Você vai explicar o porquê, para que o aluno vai aprender aquele conceito, o que ele vai aplicar na vida dele. Você vai dar todo um aparato de oportunidades, de possibilidades do aluno questionar, perguntar, ficar à vontade. Aí sim você entra com o conteúdo para que o aluno se interesse. Aí fala que na EJA você pode encontrar alunos retornando à escola depois de muito tempo, ou que estejam pela primeira vez em uma sala de aula. Portanto, embora algumas atividades sejam muito frequentes no cotidiano escolar, os alunos da EJA podem não conhecê-las. Por exemplo, se você chegar numa qualquer turma do ensino fundamental, pode ser até o primeiro ano, e falar, ó, preencha as lacunas aqui nesse exercício.
a criança vai ter uma ideia mais ou menos do que é para fazer, porque ele já escutou essas expressões em sala de aula, né? Ah, é para completar, tia? É para completar. Mas o aluno de EJA está muito tempo afastado disso. Então, quando você fala, o analfabeto então não sabe nada. Então, se você falar assim para ele, preencha as lacunas, vai ficar, né, no cri-cri do grilo. Então, você não vai usar tipos de falas que a gente usa no cotidiano escolar. Você fala assim, olha, eu vou deixar um espaçozinho aqui, essa frase precisa ser completada e vamos completar juntos. Aí isso é preencher lacunas, né? Quer dizer, outro tema também que acontece muito de bloqueio. Olha só, eu trouxe um texto, vocês vão ler comigo aqui o texto e tem umas perguntinhas, vocês vão responder no caderno. O aluno de EJA não entende isso. Para ele, tem que ser no próprio papel que você trouxe o texto. Então, são coisas mínimas que causam grandes bloqueios, né? Na aprendizagem, desestimulando, o aluno não volta. Então, o professor de EJA tem que ser muito claro, tem que ser muito paciente. Aliás, todo professor tem que ser paciente, né? Se ele não é paciente, ele vai procurar outra coisa para fazer. Porque não cabe na educação o profissional sem paciência. Ele tem que se colocar no lugar do aluno, seja de que idade for. Ele tem que usar de empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro que está aprendendo, que está cheio de dúvidas, cheio de dificuldades, tá? Isso é usar de empatia. Aí vem, segunda dica, preocupe-se com os procedimentos escolares. Esta dica complementa a dica de cima, né, anterior. Com vários alunos que não têm familiaridade com esses afazeres, ensine aqueles que você julga importante. O que é para fazer? Olha, gente, passei aqui uma tarefa para vocês fazerem em casa. Ó, é isso, vai fazer em casa. Se você não explicar exatamente o que é para ser feito, o trabalho vai voltar em branco. Isso se o aluno voltar. Então, se passar, eu sou contra passar atividades para EJA para realizar em casa. Porque se o aluno já está com um tempo de atraso muito grande de escolaridade, ele com certeza não vai saber fazer. É um ou outro que, às vezes, é até outra pessoa da família que fez. Então, isso não tem lógica, não tem cabimento. É para fazer ali junto com você, tá? Então, tudo tem que ser nos mínimos detalhes explicado, tá? Terceira dica, preste atenção ao ritmo da turma. Você vai ter uma turma mista. Na EJA tem pessoas de 16 anos, né? Porque passou de 15 anos, não pode estudar mais, acho que até 14. Não pode mais estudar de dia no ensino fundamental. Passou, é para a noite, vai para a noite. Por quê? Porque a conversação é outra, a geração é outra, vai atrapalhar aquelas crianças que estão na fase adequada da aprendizagem. Então, esses que já passaram da idade apropriada, vai para a noite. Então, você vai ter lá adolescente que não tem nada na cabeça, com 16 anos, vai ter um adolescente já quase chegando na maioridade, com 17 para 18, né? Já tem um pouco mais de interesse, vamos dizer assim. Você tem lá o adulto e você tem lá o idoso. Tudo isso numa sala só. Então, o professor de EJA é o professor. Ele é aquele que está ali pronto para o que deve né? Então, o ritmo da turma. Você vai ter alunos rápidos, né? Tem pouco tempo que saiu da sala de aula, então ele está mais ou menos dentro do contexto. Então, esse de 16 anos vai fazer rapidinho. Se está certo ou se está errado, ele não está preocupado com isso. O negócio é fazer. O aluno de mais idade, ele vai necessitar que você tenha mais paciência. Por quê? Porque ele já está muito tempo fora da escola. Então, ele ainda não pegou o ritmo. Então, ele vai demorar para copiar do quadro, né? Enfim, você vai ter que ter uma paciência. E você tem que ter o plano B. Tudo que você for fazer, você leva o plano B. Que se o plano A não der certo, o B com certeza vai dar. Por quê? Porque você vai ter vários tipos de alunos. Então, você vai trabalhar o seu conceito. A gente faz um plano, a gente chama um planejamento diário, né? O plano de aula, para você ter um norte do que você vai fazer. Né? Levar lá o tema que você vai desenvolver, enfim, o recurso que você vai usar, se é visual, né?
se é auditivo, o que você vai levar lá. Mas leve, sabendo que de repente você vai ter que mexer naquele plano. Não dá para ser engessado. Eu vou fazer isso e ponto final. Não é assim. Porque às vezes acontece alguma coisa lá na sala de aula que você não vai poder aplicar aquilo tudo. Então você vai desmembrando, vai fazendo o que dá para ser feito. Porque para aprender, até uma roda de conversa serve. Entendeu? Principalmente na EJA. Uma música, de repente você leva alguma pessoa, alguém toca alguma coisa aqui, aí o jovem lá fala, eu toco violão. Tem violão? Traz na próxima aula. Uma letra de música, você vai trabalhar ali N conceitos, N teorias, né? Então, assim, é bem interessante. É realmente um caldeirão, vamos dizer assim, fervente, né? Mas pro bem, porque as pessoas saem de lá maravilhadas quando o profissional dá conta. Isso é muito bom, né? Aí nós temos aqui, prepare-se para os alunos rápidos, eu já dei um exemplo, e cuidado com a infantilidade. Não trate o adulto como criança. Não trate. Trate como adulto. Se você chegar na sala de EJA e começar a exigir como se exige de crianças, que são seres em formação, você vai se aborrecer, isso se não ganhar um processo, tá? Então, o que você tem que fazer? Falar com carinho, falar com respeito, se respeitando primeiramente, porque quando o professor se respeita, ele respeita o outro. Quando ele respeita o seu trabalho, ele respeita o aluno. E vice-versa, né? Minha mãe sempre me ensinou que quem quer respeito, dá respeito, né? Então, quando você chega para o aluno e fala, mas eu já não mandei o senhor sentar, você está faltando com respeito àquele cidadão, você está faltando com respeito à idade dele, e ele com certeza não volta mais. Se voltar é para fazer represália contra você. Então, nós temos que ter aí, né, a empatia, o carinho e o respeito pelos outros, e principalmente por nós mesmos, tá? Pelo nosso trabalho. Então, aqui na página 5, a gente finaliza a EJA, tá bom? Terminamos EJA. Agora nós vamos começar a falar da educação infantil, que é a parte 2, aqui ó, é a parte 2 do nosso módulo. Práticas pedagógicas da educação infantil. O que é para fazer lá na educação infantil, tá bom? Então vamos lá. Até caiu no concurso. Eu fiz o último concurso da educação infantil e essa questão caiu lá. Eixos do currículo. Aqui ó. O que é currículo? Pode passar a linha em volta e colocar aqui em cima. Conteúdo, né? O que é currículo? Eixos do currículo ou dos conteúdos. As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores, ou seja, tem que ter o norte em interações e brincadeiras e garantir experiências. Então, quais são os eixos? Interação e brincadeira, porque é brincando que se aprende, principalmente na educação infantil, tá? Então, sublinha aí, eixos norteadores, interação e brincadeira. A criança só aprende assim, interagindo com o outro, né? Com o professor, obviamente, e através da brincadeira, porque jogos, recreações, atividades, artes, dramatização, tudo isso é a aprendizagem significativa e eles levam para a vida toda, tá? É muito importante isso. Promova o conhecimento de si e do mundo por meio de ampliação de experiências. Quais são? Sensoriais, ou seja, de toque, né? Que a criança vai tocar, principalmente massinha, pintura, recorte, colagem, ele vai fazer, então é sensorial. Expressiva, porque ele vai estar se expressando verbalmente. Corporais, que são aquelas festas, né, que a gente faz com eles, festa cultural, festa da primavera, festa junina, tudo isso são o quê? Desenvolvimentos de tradições, culturas, né? Peraí que fugiu a palavra. E possibilidades de expressão da cultura local, que no caso é a nossa brasilidade, né? Isso aí. Aí vem falando do respeito aos ritmos e desejos da criança. Também não vai forçar, tem que estimular, mas não forçar. Cada um tem o seu tempo de aprendizagem e aprende do seu jeitinho, né? Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens. Tem linguagem escrita, linguagem gestual, né? Não verbal e por aí vai.
Também possibilitar às crianças experiências de narrativas, apreciação, interação com a língua oral e escrita e o convívio com diferentes suportes e gêneros teatrais, orais e escritos. Ou seja, dramatizações de forma geral, né? Você vai estar ali trabalhando corais com as crianças, você vai trabalhar teatrinhos, né? Fantoches, dedoches, tem muito recurso bom e barato para você trabalhar esses conceitos, tá? Temos também ampliar a confiança, a participação da criança, né? Em atividades coletivas, porque ele tem que aprender a trabalhar em equipes. Ele vai lá para fora, quando ele estiver adulto, e vai trabalhar em equipe nas empresas. Então, tem que saber respeitar o outro, né? Conviver é uma arte, em qualquer fase da vida, tá? A coletividade é muito importante. Vygotsky já diz isso, né? Que é a zona proximal do desenvolvimento. Eu só aprendo vendo o outro fazer, né? Possibilidades, situações de aprendizagem, elaboração da autonomia das crianças. O que é autonomia? Independência. Quando eu sou autônoma, eu sou independente, eu sou livre, eu posso escolher. Eu posso ter a liberdade, o poder de desenvolver o que eu quero, o que eu gosto na sociedade. E quando eu não sou autônoma, eu sou explorada, eu sou excluída, não é assim? Eu sou comandada e por aí vai. Também possibilitar vivências éticas e estéticas, que são as culturais, né? Grupos culturais que alarguem os padrões de referência e identidade no diálogo e no conhecimento da diversidade. A criança precisa conhecer outros mundos que não seja só o mundinho dela, né? Então, vamos mostrar para a criança que existe toda uma globalização, ou seja, tem muita coisa além da família e da escola. Isso é importante. Promover o relacionamento e a interação das crianças com manifestações de música, como eu falei. A interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade na vida na Terra. A proteção, né, o cuidado com o planeta, com o meio ambiente, tudo isso a gente ensina lá na educação infantil. E possibilitar a utilização de recursos, né, tecnológicos, como gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas, recursos tecnológicos e midiáticos. O que é midiáticos? De mídia, né? Tudo que é da mídia você pode aproveitar, até rótulos de propaganda de supermercado é mídia. Você pode estar aproveitando. E as creches e pré-escolas, na elaboração da proposta curricular, de acordo com as suas características, identidade institucional, ou seja, qual é o tipo de ensino daquela escola, né? Você vai se adequar, a metodologia, o livro que a escola adota, tudo isso você tem que se adequar. Escolhas coletivas e particulares pedagógicas estabelecerão modos de integração dessas experiências. Como você vai desenvolver essas atividades junto à coordenação da educação infantil da escola que você fizer parte. Então, nós temos muita coisa para desenvolver aí. E venho falando agora de sequência didática e educação infantil, que eu vou deixar para a próxima aula, mas já vou deixar um modelo de sequência aí na plataforma, não hoje, mas para a próxima aula eu vou trazer e vou colocar aí na plataforma para vocês, se quiserem em PDF, para vocês quiserem imprimir, tá bom? E aí na próxima aula nós vamos finalizar a apostila da página 6 à página 9, ok? Muita coisa para falar. Lembrando que hoje tem debate aí na plataforma e eu gosto muito que o meu aluno participe, porque é esmiuçando o conceito, o conhecimento que a gente se apropria dele, ok? Ah, professora, a senhora sabe muito. Não, tudo que vem a mim, eu procuro esmiuçar, eu procuro tirar a interpretação e realmente entender, porque entendendo eu aprendo e fica comigo, né? Então fica aí a dica também para vocês, futuros professores, já irem entrando aí no ritmo do trabalho da educação, ok? Essa área maravilhosa que tudo que eu tenho, eu agradeço a Deus primeiramente e depois a educação, porque foi através da educação que eu me tornei um ser humano melhor e foi através da educação que eu criei meus filhos. Eu creio que de maneira um pouco mais fácil, né? Porque criar filho, educar filho não é fácil, mas eu consegui, graças a Deus. Então, a educação é tudo que eu tenho abaixo de Deus, tá?
E fica aí esse carinho, né? Essa palavra de motivação para vocês. Beijo! Vamos para a plataforma aí, vamos dar continuidade.